e estou aqui conversando com você, pai e mãe de filhos que estão prestando vestibular e Enem neste ano. Quando eu falo neste ano, é agora, nessa virada de ano de 20 para 21, não é no segundo semestre de 21, são nos próximos 12 meses, notadamente nesse Enem e nos vestibulares que estão acontecendo. E o que eu quero explorar hoje com vocês, o que eu quero abordar hoje com vocês é a importância de uma sacada que vai mudar muito o resultado que seus filhos vão ter. É uma sacada que eles podem adotar e que, naturalmente, você vai ajudá-los a se desenvolver nessa sacada, que é o que a gente chama de aprender a escutar. Louco? Parece louco, uma coisa tão simples. Aprender a escutar poderá ser um instrumento de crescimento, de produtividade, de eficiência na vida do seu filho, da sua filha, no preparo para o vestibular, para o Enem, mas é mais do que o vestibular e o Enem, porque isso pode estar se refletindo a partir do vestibular e o Enem, pode estar se refletindo na vida deles como um todo, pode estar se refletindo a partir de agora, né? A partir desse momento, se eles aprenderem a escutar, uma escuta inteligente, isso vai mudar o futuro deles. Então é sobre isso que eu quero falar com você e é sobre isso que nós queremos discutir. Eu não vou ensinar aqui vocês a como escutar, não é essa a ideia, mas é a ideia de por que escutar vai mudar os resultados. Então, não vou explicar quais são os tipos de escuta, escuta de reativa, escuta ativa, não é isso. É só você dar uma gugada aí que você vai achar os tipos, os padrões de escuta. Mas o que a gente quer trabalhar é no porquê. Por que o escutar vai levá-los a resultados extraordinários? Então, o porquê é relativamente fácil de entender. Quero dar uma boa noite aqui à Karine. É relativamente fácil de entender, tá? É o seguinte, você já falou com alguém que é surdo? Já? É difícil? É impossível, é muito difícil. Porque você fala e a pessoa não te compreende, né? Ah, então tá bom. Daí tem leitura labial. Bom, então é um recurso para melhorar a escuta, né? Então alguém que é surdo, naturalmente é surdo, se ele aprender a fazer leitura labial e daí quando for conversar, olhar para você, ele vai conseguir então ler seus lábios e isso vai facilitar o processo de comunicação, certo? Boa noite também ao Gilson aqui que está entrando agora. Então é simples assim. Se você conversar com alguém que é surdo, você não consegue se comunicar. Então o processo de comunicação ele requer, né, que a pessoa escute. Mas escute e ouvir é a mesma coisa? É que a pessoa escute ou que a pessoa ouça? É uma questão semântica, né? Em inglês mesmo a gente tem dois verbos, né? O listen e é diferente, né? Então, a ideia entre escutar é a capacidade aqui física. Meu tímpano vibrou, então transmitiu para o nervo auditivo, tá? Isso chega no cérebro, tá? Ok. Mas a outra coisa é a capacidade de processar o sentido do som, tá? E é o que a gente chama de cognição. Recebeu o estímulo auditivo e transformou-se, criou um significado. E processou-se, né, cerebralmente. Ah, isso quer dizer o dó, o si, o lá, se a gente estiver falando de música.
né? Isso quer dizer alto, baixo, quer dizer, opa, deu uma interpretação. E ainda, daí a cognição pode ir mais longe. Poxa, não, isso é um grito de pavor, é um grito aterrorizado. A pessoa deve estar aflita, deve estar com medo, deve estar sendo ameaçada. Opa, a coisa foi muito mais adiante, foi muito mais além do que simplesmente um impulso auditivo. E isso, por incrível que pareça, tem tudo a ver com a vida dos nossos filhos, né? Eu já tenho netos, mas tem tudo a ver com a vida dos nossos filhos e com os processos, né? Inclusive de aprendizado dos nossos filhos. Processo de cognição, desenvolvimento cognitivo dos nossos filhos. Então, o que você vai viver é, muitas vezes, você fala, meu filho, eu falo A, ele entende B. É isso. O problema é auditivo? Não. Ele ouve. Só que você falou A, ele entendeu B. O problema está nele entender B ou em você falar A? É você que não soube falar A direito ou foi ele que não conseguiu entender B direito ou A direito? Percebe? É muito comum a gente achar culpados, né, pelos ruídos de comunicação. A gente achar culpados que meu filho não entende. Mas será que é seu filho que não entende? Será que é seu filho que não ouve? Será que você, quando fala com seu filho, quando você se comunica com seu filho, você não se comunica de uma forma diferente? E absolutamente, aqui eu não quero, né, não estou tecendo críticas, eu só estou convidando você a refletir, né, a pensar. Então, se eu pudesse dar uma dica, fala, olha, você quer uma dica que a gente usa muito em comunicação, que a gente chama de escutar inteligente, faz um processinho de validação da comunicação, tá? E daí você aperfeiçoa com seu filho. Eu posso dar um exemplo simples. Se eu falar, olha, esse livro aqui, ele é azul, né? Filho, esse livro aqui é azul. Qual que é o próximo passo? É o filho dizer, pai, eu entendi que você falou que esse livro é azul. Mas ele, além de ser azul, pai, ele tem um foguetinho laranja. Agora é minha vez. É isso aí, meu filho. Eu falei que o livro é azul e esse foguetinho laranja que você está identificando é verdade. Ele está aí, sim. E ele ainda está dentro aí de uma palavra que chama futurei. É isso mesmo? Futurei, pai. Estou vendo, é futurei. Então a gente chama de validação. Eu dei um exemplo bastante simples. Mas essa ideia de você usar, né, essa fala repetitiva, tá? Ela pode, no momento, ser até mais cansativa, mas ela me garante a validação do entendimento. Eu falei A, meu filho diz o que ele entendeu e eu conferi, é A mesmo. O livro é azul. Você falou que o livro é azul e eu acho que é azul mesmo. Ok, estamos falando a mesma coisa. Tá? Então, muitas vezes, tá? Esse processo simples, que a gente chama de validação, né, ou escutativa, ele gera ganhos tremendos, gera avanço tremendo pela simples validação. E daí você vai começando de forma simples, frases mais curtas, né? Se o assunto esquentar, encurta as frases, né? Distensiona, né? E vai acrescentando conteúdo. Com o passar do tempo, você vai ver que o diálogo vai ficando mais fluido e você não precisa fazer tanta validação, que às vezes um sinal de olhar, né, uma troca de olhar, faz a validação. Né? Um sorriso, né, um sinal de positivo pode fazer a validação. Então, essa ideia que a comunicação, à medida que você ganha eficiência nela, você ganha tempo. Tá? Você ganha tempo, porque você perde menos tempo em discutir alguma coisa que não foi entendida. E à medida que você libera tempo,
e também libera emoções, porque você libera tensão, você libera desentendimento, você libera gasto de energia em coisas tão simples quanto entender o que o outro está falando. Tá? E principalmente pai e filho, isso facilmente, né, tensiona, isso facilmente se torna um mal entendido. Então, às vezes, simplificar, né? Menos é mais, simplificar, tornar o processo mais fácil, fazer uma dupla certificação, uma validação nos dois sentidos e confirmando, né? Pode ser um exemplo fácil de sucesso, um exemplo tranquilo de sucesso. E isso, da mesma forma que vale para o diálogo, né, pai e filho, vale para o diálogo. Né, é importante, às vezes, no processo, até em sala de aula. Né, a perguntar para o professor, conversar com o professor. Né, e uma forma de fazer isso com o professor, muitas vezes, é justamente ensinar seu filho a fazer essa dupla validação. Né, ao perguntar, afirmar o que entendeu, e ao afirmar o que entendeu, pegar a validação, pegar a checagem, confirmação com o professor. Né? Então, isso vai tornando um processo, inicialmente, parece bobo. Né? Aí, Valdecir, obrigado pela sua participação. Pode parecer bobo, mas pode parecer muito simples. Mas o segredo do sucesso está nas coisas simples. Né? Tia Lu aqui também, seja bem-vinda. Né? Então, é nas coisas simples que a gente tem grandes ganhos. Eu não estou aqui dando aula de filosofia para vocês, não, pessoal. Eu só estou trabalhando justamente com esses aspectos. E se a gente fala, olha, o escutar, ele está dentro do sistema sensorial, está dentro do sistema límbico, tá ok, mas o processar o sinal, o processar o impulso auditivo está dentro do sistema racional. Olha que louco. Então, quando a gente trabalha no cognitivo, tá? E daí o desenvolvimento da comunicação vai melhorando, né? É muito engraçado, às vezes até com as crianças, isso a gente observa, né? Elas criam gírias, elas criam linguagem entre elas, né? Elas, né? É muito comum, né? Criança, né? Que às vezes aprendendo a falar, né? Vira o apelido do irmãozinho, um erro de fala, né? Eu tinha um amigo empresário, a gente já faleceu, empresário grande, o apelido dele era Tatá. Né? Por que era Tatá? Porque ele, criancinha lá, nenê, primeira fala dele, quando ele ia falar com o irmão dele, né? Ele ia lá, tá, e ficou Tatá. Ficou em família, ficou Tatá, cresceu, virou apelido Tatá. E um cara sensacional, que eu admirava muito, um grande amigo que se tornou, além de cliente, era o Tatá. Né? Então, às vezes, essas coisas, né? Minha netinha chama Helena, o irmãozinho dela chama ela de Lena, né? E daí vira Lena, né? Virou a forma predominante afetiva, né? Mas é isso, né? A ideia, os próprios códigos de comunicação que podem haver entre as crianças, podem haver entre os adultos, o importante é que a gente transforme isso em algo positivo, em algo que melhore e não que piore, algo que facilite o entendimento e não que dificulte o entendimento. Então, essa é a ideia, né, da escuta ativa, a gente aprender e treinar, né, e você pode ajudar seu filho que está prestando vestibular, seu filho que está nessa fase aí de Enem, a desenvolver essa escuta ativa. E o desenvolver essa escuta ativa, muitas vezes, né, é no aprimoramento do processo conversacional de ensino-aprendizado, né, com o professor, com colegas, é justamente validando o conteúdo que está sendo disseminado, validando tudo aquilo que está sendo falado. Tá? Então, esses são exemplos simples, mas que devem ser ou que podem ser incorporados. Da nossa live de ontem, ficaram aí algumas perguntas que depois, alguns comentários que depois chegaram depois da live. Né? E um desses comentários, né, na nossa live de ontem, a gente estava justamente discutindo que
essa ideia de inteligência emocional, inteligência de mindset, inteligência de múltiplas, né? Ou até mesmo de perfil de comportamento, né? São coisas, olha, talvez sejam coisas modernas demais, né? Tem pais aí de que, né, acreditam que essas coisas não são assim, né? O que um jovem, o que o seu filho, o que sua filha, às vezes os pais dizem para mim, cara, esse monte de inteligência que você fala aí, o que precisa mesmo para ir bem no vestibular e Enem é estudar, sentar, estudar, rachar, precisa ser CDF, né? E então é interessante como surge, continua, né, existindo muito essa crença, né, as pessoas acreditarem dessa maneira. E o que eu coloco, só vou aqui reforçar com vocês, ou reinforce it, né, reafirmar isso com vocês, é o seguinte: eu não conheço alguém que tenha sucesso em vestibular, em Enem, que não tenha gastado ou não tenha investido horas de estudo. Não conheço. Então, daí você, né, daí você fala, bom, Carlos, então você falou o óbvio. Você falou que nós estamos argumentando. Sim, eu não conheço quem não tenha gastado ou investido horas de estudo. Mas eu conheço, né, jovens que se deram bem no vestibular, inclusive eu, né, me dei bem no vestibular, sim, estudando, né? Vou falar aqui só porque é um indicador de resultado. Passei em terceiro lugar na USP, na Luiz de Queiroz. As notas que eu obtive quando fiz vestibular me colocariam em qualquer uma das faculdades da USP, me colocariam na medicina, no direito, nas engenharias, me colocariam em qualquer lugar. Mas eu morri de estudar. Então, o que eu quero dizer, eu estudei, sim, eu estudei. Eu tinha colégio de manhã, não, tinha cursinho de manhã, tinha colégio à tarde, né, durante 6 meses. Cursinho de manhã, colégio à tarde. E estudava à noite, mais umas 2 horas, etc. Mas eu me lembro que uma hora importante do meu dia era chegar assim no final da tarde em casa, era 6, 6h30, acho que era em torno disso, né? Eu chegava em casa e ia lá correndo para o quarto do meu pai e da minha mãe, que tinha uma televisão legal, deitava na cama deles e assistia uma novelinha das 6. Né? Assistia lá meia hora de novelinha das 6. O que uma novelinha das 6 me acrescenta de conteúdo, né, no preparo para o vestibular? Quem consegue comentar aí comigo? Quem me dá um feedback? Bom, aquele momento ali era um momento de relaxamento meu, era um momento de desestressar, era um momento de viajar na novelinha ali, era, né, um momento de lazer, né? E era aquela dosezinha diária ali que no final da tarde me desestressava. Outra coisa que eu lembro que eu fazia e que me fazia bem, eu de manhãzinha dava uma pedalada, eu morava ali em São Paulo, no Alto Sumaré, né? Dava uma pedalada, 5, 10 quilômetros, eu saía de casa, ia lá até a doutora Arnaldo e voltava, era uma coisa rápida, né? Mas essa pedaladinha, né, me fazia bem, às vezes vinha almoçar em casa, né? Alguns dias que eu vinha voltar em casa, eu ia de bicicleta para a escola, eu estudava no Alto de Pinheiros também, quando a gente é menina, a gente tem perna para isso. Eu saía do Alto Sumaré, ia lá para o Alto de Pinheiros, subia, descia, instantinho estava lá, ia e voltava, né? Pedalava mais uns 10, 12 quilômetros. Isso era bom? Isso era bom, fazer isso 1, 2 vezes por semana. Outros dias pedalava cedo, né? Outros dias pedalava em algum outro momento. Mas então, essas horinhas, né? Meia hora, 40 minutos de pedal, me dava uma condição física boa, me dava um relaxamento bom, me liberava endorfina, fazia com que eu pudesse dormir bem, dormir profundamente, né? E ter um sono restaurador, né? Ela, Valdecir está falando novela da época, acho que era, viu? Eu nem vou contar qual novela que era, Valdecir, senão vocês vão achar que eu sou muito velho, tá? Mas se eu contar que eu acho que era Escrava Isaura,
tá? Vocês vão falar, não, isso aí não é do meu tempo, não, tá? E eu acho que era isso, mas é essa a ideia, né? Eu estou dando exemplos do meu tempo, né? Exemplos da minha vida, mas tem sentido, tá? Então, o tempo, normalmente, o que eu oriento para os meus alunos, para os meus mentoriados, né? É isso, uma vida equilibrada que tenha lazer, que tenha atividade física e que tenha, né? Eu uso muito exercícios para que o meu aluno, o meu mentoriado, é, desenvolva a sua inteligência emocional, desenvolva a sua inteligência de mindset, que ele também acesse qual que é o seu perfil de liderança ou seu perfil de influência, que a gente chama de perfil de psicológico, perfil de relacionamento, né? A metodologia diz que usa isso, né? Que é o influencer, né? Normalmente é o perfil comunicador, perfil sonhador ou planejador, perfil executor, perfil analista, mas que são exatamente os mesmos perfis lá de mais de 2000 anos atrás, na Grécia Antiga, quando se falava que os perfis, né, humanos eram fogo, terra, água e ar. Né? São os mesmos perfis. Né? É antigo a ideia de que você possa. Né, nós temos mais coisas em comum entre nós do que a gente imagina. Nossa essência, né, é mais parecida, embora cada um de nós tenha a sua personalidade, tenha a sua vida, tenha a sua experiência, a gente tem coisas em comum que nós somos mais iguais do que a gente imagina, e uma delas é perfil dominante, perfil de comportamento. Então, isso faz com que a gente possa, ao conhecer o perfil que o seu filho tem, que sua filha tem, quais são os dois perfis mais ativos neles, possa se achar, possa se desenvolver melhores formas de estudar. Melhores formas de estudar que vão ser mais produtivas, vão ser mais eficientes, vão dar mais resultado. Então, essencialmente, é essa a ideia, ou é esse o desafio, é esse o propósito, que se as horas de estudo que seu filho tem, sejam elas 3, 4, 5, 6, não interessa quantas sejam, mas se você usar um crescimento de inteligência emocional, um crescimento de inteligência de mindset, um crescimento do conhecimento, do autoconhecimento, sabendo o perfil de comportamento, e também reconhecer, né, a gente faz sempre isso através de mapeamentos, mas reconhecer quais são as inteligências múltiplas, qual a combinação das inteligências múltiplas que seu filho tem, isso vai fazer com que as horas estudadas dele ou dela sejam muito mais eficientes, tragam muito mais resultados. Então é isso, pessoal. É disso que eu estou falando. E pode parecer complexo, pode parecer estranho, pode parecer novo, né? Mas perfil de comportamento, eu estou dizendo para vocês que vem lá da Grécia Antiga, é coisa antiga, não é coisa nova. Já era importante. Né? Então, talvez o renovar, né? Reincorporar coisas importantes, mas coisas fundamentais, né? Como eu estou colocando, às vezes o menos é mais, né? Às vezes entender as coisas simples vão fazer com que seu filho e sua filha possam ter um rendimento melhor, um rendimento mais extenso, mais profundo nas horas estudadas deles, mas principalmente esse rendimento melhor acompanhado com melhor qualidade de vida, maior contentamento, maior satisfação. Então isso vai fazer muita diferença. Isso vai trazer muito impacto de resultado. E essa então é um ponto muito compartilhado comigo, um ponto que frequentemente é trazido para mim, e eu gosto de lembrar aí aos pais que não é porque eles eram CDF, não era porque eles eram nerd, não é porque isso funcionava no tempo deles,
que precisa ser assim. Tá? Então, basicamente o que mudou do tempo dos pais de hoje para os tempos dos filhos de hoje? Muitas coisas mudaram, mas mudaram para melhor. Tá? Mudaram para melhor. Primeiro, a gente tem uma diversidade profissional mais ampla. Segundo, a gente tem um mercado profissional mais amplo. Né? Seus filhos, se bem formados, se amarem o que fazem, provavelmente eles têm, ou grande chance, se eles forem bons profissionais, eles têm mercado mundial em qualquer profissão. Um bom profissional de qualquer profissão, ele tem mercado mundial. Se ele for enfermeiro, tem mercado mundial. Se ele for médico, tem mercado mundial. Se ele for administrador, se ele for, seja lá o que for, tá? Se ele for um artesão, se ele for um bom artesão, tem mercado mundial. Então, o mercado, então, hoje é impulsionador, é mundial. As carreiras de estudo também são mundiais. Também podem ser locais, podem ser mundiais. Né? Então, é outro ponto importante. E a atuação, né, do seu filho e da sua filha pode ser no interior do país, numa cidadezinha pequena, pode ser hoje com a internet, pode ser no interior do país, numa cidadezinha pequena, prestando serviço para o mundo inteiro. Então, nós estamos vendo um mundo que é muito mais plano, um mundo que é muito mais integrado do que a gente jamais imaginou. E o que isso tem a ver com a forma de estudar? Por que isso aí que você está colocando faz com que haja mais importância em estudar de outras formas que não seja só rachar? Porque as variações das inteligências permitem muito mais, uma amplitude de variações profissionais. Tá? Quer dizer, hoje não é só médico, advogado, engenheiro, administrador que se tem. Hoje as possibilidades profissionais são muitas, muito variadas e são renovadas com uma velocidade muito alta. Tá? Então, hoje a gente fala em piloto de drone como profissão. Como assim? Como profissão. Né? Engenheiro aeronáutica, sim, como profissão. Massoterapeuta como profissão. Né? Então, nós temos aí um sem número de profissões, né? Designer, né? Com profissão, e assim um sem número de profissões. Uma grande amplitude de profissões. Tá? E essa grande amplitude de profissões faz com que as nuances de inteligências dos seus filhos possam aumentar as possibilidades quanto à carreira profissional que ela quer, as possibilidades de diferentes carreiras. Então, hoje, as carreiras profissionais talvez estejam muito mais ligadas ao que seu filho e sua filha querem ser, onde eles querem morar, quais são os valores que eles acham importantes, e assim por diante. E daí, com isso, você vai configurar, seu filho e sua filha vão configurar qual profissão eles querem, qual eles gostam mais, e assim por diante. Quer dizer, quase que hoje não tem a gente dizer, olha, você não pode fazer tal profissão porque você não é bom nisso, você não é bom naquilo. Tá? Hoje as possibilidades de desenvolvimento são muito grandes e as variações profissionais, mesmo que eu tenha alguma limitação, são muito possíveis. Quando eu me preparava para o vestibular, quando eu fiz meu mapeamento de profissões, uma das profissões que eu poderia desenvolver, que eu poderia ser médico. Eu falei, mas como assim ser médico? Eu não posso ver sangue, eu desmaio. Ele falou, não. Era a doutora Rin que estava me analisando. Ele falou, não, Carlos, você vai ser um médico que nunca vai ser clínico, você nunca vai fazer uma intervenção cirúrgica. Teu potencial para ser médico é um médico criativo, você vai
ser um médico que vai inventar equipamentos, inventar máquinas, inventar processos. Você vai ser na criatividade das aplicações médicas. Essa é a tua vocação. E daí teve todo sentido. Quer dizer, hoje minha empresa chama-se Futurei. Eu não fiz medicina, não quis fazer medicina, eu fiz agronomia, depois administração e assim por diante. Fiz meu PhD em administração e fui desenvolvendo. Sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas no ensino superior, então fui desenvolvendo esse lado também, desenvolvimento de pessoas junto com a administração, e sou o que eu sou hoje, justamente alguém que desenvolve pessoas e empresas, né? E é isso que me viabiliza eu estar falando aqui com você sobre o futuro do seu filho e da sua filha, tá? É que eu não creio, realmente eu não creio, tá? Eu vou responder aqui uma sugestão do Valdecir, que as pessoas são vocacionadas ou precisam ser vocacionadas a determinadas áreas. As pessoas podem, os jovens, podem se desenvolver naquelas áreas que eles têm maior inteligência, que eles têm maior gosto, que aquele estilo de vida daquela profissão tenha sentido para ele. Então, por exemplo, poderia ser um médico criador, um médico planejador de futuro, não ia ser um médico cirurgião, ia ser um médico que fizesse intervenções, tá? E assim a gente pode ter os mais diversos cruzamentos profissionais. Hoje as profissões, não só do futuro, do presente e do futuro, são profissões, quer dizer, quase que você tem uma formação cruzada, como eu falei para vocês. Eu fiz engenharia agronômica já entendendo que eu ia mexer com agronegócio, com agribusiness. O business era um negócio, eu nunca ia ser um engenheiro técnico, um engenheiro para formular fertilizantes, mas quase que o entendimento, olha só, e a agrícola, o entendimento de ciclo de vida que você precisa plantar, semear para colher, quase que influenciou minha vida inteira. É isso que eu faço hoje mais do que nunca. Eu semeio, né? Eu semeio na vida dos meus mentoriados, eu semeio, né, ensinamento, eu semeio mentoria, eu ando junto, eu cultivo a terra junto com os meus clientes, mesmo que sejam empresas, e a gente colhe resultados, eu acompanho as colheitas. Então, quase que essa metáfora que eu falo aqui do meu trabalho hoje, tem alguma ligação com a minha formação? Tem, talvez tenha uma ligação com a minha formação. Me orgulho de ser agrônomo, né? E que tipo de agrônomo, que tipo de safra, que tipo de produção que você faz, Carlos? Minha produção é gente de qualidade. Essa é a minha produção, esse é o meu negócio, é produtividade de vida, né? Então, quando eu falo aqui em processos, na forma que as pessoas estudam e tudo mais, o que a gente está falando não é de horas estudadas, e sim eficiência no processo de estudo do seu filho e da sua filha. Enfim, aqui o professor Valdecir comenta exatamente que a questão, né, muitos pais aí interferem na escolha dos filhos. É muito comum, pessoal. Pai e mãe, ou, né, se houver um bom conselho que eu possa dar para vocês. Eu tenho casos até engraçados, mas eu tinha uma família, classe média alta, bem-sucedida, o pai empresário bem-sucedido, self-made man, a mãe cirurgiã dentista bem-sucedida, todos muito bem-sucedidos, irmão mais velho fazendo medicina. O caçula, ele sonhava fazer psicologia. Mas a família não aceitava de jeito nenhum, dizia que se ele fosse fazer psicologia, ele ia morrer pobre, isso, aquilo, que precisava fazer direito, que precisava fazer tudo menos psicologia. E daí a gente fez o desenvolvimento dele, a gente fez o design de futuro dele, que na época chamava coaching, e ele acabou justamente fazendo psicologia, está se revelando um excelente aluno, foi já no primeiro ano de psicologia, ele já foi fazer curso de ensino à distância de psicologia positiva no exterior, está se tornando um craque em psicologia. E legal, olha que legal, esse jovem que eu estou falando, ele fez psicologia, mas ele tinha vocação, ele já era esportista, ele fazia teatro, dominava bem inglês e tocava música. Hoje, então, ele está desenvolvendo essas interfaces da psicologia com cruzamento com essas áreas. E hoje uma das áreas muito interessantes é a psicologia esportiva. Hoje é muito comum na empresa a gente contratar aí
psicólogos que são bons com dramaturgia para desenvolver justamente a comunicação e a relação entre as equipes. E assim a gente vai vendo justamente essa possibilidade de cruzamento de diferentes áreas de conhecimento com resultados extraordinários.